Nossa proposta é falar sobre a formação e a entrada dos Estados Unidos nesse sistema e sobre o processo rapidíssimo pelo qual este Estado e esta economia nacional, que aparentemente nasceram quase do zero, se transformou na potência dominante mundial em menos de 200 anos de história. Talvez por causa disso, dessa rapidez, muitos consideraram e seguem considerando que a formação do Estado e da economia norte-americana não tem a ver com a história ou o modelo europeu que nós estivemos analisando na aula passada, não é? Autores de várias tendências, divergentes entre si em muitos aspectos, muitas vezes convergem nessa apreciação, né, nessa avaliação de que a história, a trajetória norte-americana foi uma espécie de experiência única, não é uma experiência irrepetível dentro da história da formação dos estados e das economias nacionais capitalistas. Como se o fato de os Estados Unidos ter nascido fora da Europa, né, lhe desse uma situação, uma condição, uma diferenciação e uma irrepetibilidade, não é? Seja pelo lado político, seja pelo lado do desenvolvimento econômico do seu capitalismo, seja finalmente pela forma em que os Estados Unidos se expandiu e se fez presente como poder dentro do sistema mundial. Esta não é a nossa posição. Esta não é a posição do nosso livro, O Poder Americano. Pelo contrário, a nossa tese, o nosso ponto de partida, nossa tese central é de que os Estados Unidos não são uma exceção. Não, os Estados Unidos são, de fato, um produto, uma parte essencial do próprio processo de expansão do sistema interestatal e capitalista europeu. Não é? Nesse sentido, é óbvio, os Estados Unidos são originais, por definição. Por definição. Aliás, sempre todos os casos são originais, mas não é isso que interessa do ponto de vista teórico. Isso é mais bem uma questão literária, não é? Ou da crônica, mas não da teoria. O que nos interessa é tentar encontrar o que são os fatores comuns, o que os Estados Unidos têm de comum com os demais estados que conformam o sistema europeu, que é de lá que nasceu, não é? Então, nesse sentido, do nosso ponto de vista, é uma posição incorreta analisar os Estados Unidos individualmente, como um processo endógeno, como um processo nacional. Sim, tem que ser feito, isso tem que ser feito. Mas o nosso ponto de partida não é a endogenia americana, é a inserção, os Estados Unidos como prolongação, como projeção do próprio movimento competitivo, bélico, expansivo do sistema europeu. Ele nasce por causa disso. Não existiria Estados Unidos se não fora que a natureza expansiva, não é, deste pequeno núcleo das grandes potências. Os Estados Unidos, durante algum tempo, digamos, foi parte colonial de um império-estado, ou de um estado-império, que nós chamamos na aula passada os minotauros, as grandes potências, parte-estado, parte-império, não é? Pois bem, nesse sentido, é óbvio que os Estados Unidos teve uma trajetória original, não é? Porém, não excepcional. É original, sim, com relação aos europeus, é original também com relação a nós, que somos os Estados nacionais, que nascemos logo depois dos Estados Unidos. Nós somos os primeiros Estados nacionais a nascer fora da Europa, né? Só existia esse fenômeno na Europa. Entende? Onde é que nasce Estado Nacional fora da Europa? Aqui, na América. É aqui que eles criaram seus primeiros filhotes, não? Ou seus primeiros clones, que sejam, não é? Pois bem, nesse sentido, é óbvio que a originalidade americana começa por isso mesmo. Isto é o primeiro Estado Nacional nascido fora da Europa. O primeiro. Segundo,
não é? Os Estados Unidos nasceram na década de 1780, se considerarmos a data, enfim, da independência, ou sobretudo a data da paz com a Inglaterra, em 1783, não é? E no momento que os Estados Unidos se constituíram, o sistema estatal já estava constituído. Assim como as primeiras economias nacionais capitalistas já estavam constituídas. Mas, não é? Elas se projetaram no mundo e isto gerou os Estados Unidos. Temos que começar a pensar assim, senão são umas comparações não sistêmicas, não globais, onde, digamos assim, no mau sentido, são comparações nacionalistas, como se cada país fosse uma coisa isolada. Nós estamos defendendo nesse livro e nesse curso a tese que trata-se de um sistema, a partir do século XVI, que se expandiu, incorporou e passa a ter regras, leis que são comuns, ainda que hierarquizadas e ainda que haja poderes e riquezas distintas, não é? Pois bem, o que nos surpreende, o que nos interessa é ver como é que um país que nasce fora do núcleo europeu, tá certo? E nasce como expansão colonial do núcleo europeu, logrou chegar à posição de poder e riqueza que chegou, não é? Mas nossa tese é que ele não chegou a isso porque seguisse caminhos diferentes dos europeus, dos países capitalistas, dos estados nacionais originais. O que passa é que ele, em primeiro lugar, já nasceu tardio, ele é um estado nacional tardio, tá certo? Ele já é de uma segunda geração, ou da primeira geração de estados extra-europeus. Segunda questão que é fundamental para pensar a formação americana desde a sua origem, sobretudo para aqueles que vivem sempre angustiados por que nós não somos como os americanos, não é? Ou por que não tivemos a mesma trajetória, sei lá, é que os Estados Unidos, na verdade, nascem como nós da barriga de um império. Eles são filhos de um império, não é? Mas, como quase todos os estados nacionais do mundo, com raríssimas exceções, os 194 estados nacionais que existem hoje no mundo, a grande maioria nasceu dos impérios europeus. São uma espécie de decomposição dos impérios. São uma espécie de projeção dos impérios. Tá certo? Com exceções, sim, como o Japão, como a China, enfim, mas o resto, tá certo? Agora, qual é a diferença, por exemplo, a diferença americana com relação a nós, que é uma diferença importante a se considerar na trajetória americana posterior, é que os Estados Unidos nasceu, sim, da barriga de um império europeu, mas nasceu da barriga de um império europeu em pleno processo de expansão, escalada e conquista da centralidade mundial. E todos os demais nasceram praticamente, ou quase todos, de impérios em decadência ou em decomposição. Nós mesmos. Mas depois os outros do século XX igual, a mesma coisa. Não há? Os Estados Unidos não só nasceram, não é, do império ou do Estado vitorioso, tá certo? Mas ainda nasceram no momento em que ele estava em plena escalada para a hegemonia mundial. Tá certo? Não é num momento qualquer que eles nasceram. Eles nasceram no momento que a Inglaterra estava dando o salto do gato. Estava vencendo a luta pela hegemonia europeia e mundial. No momento que a Inglaterra estava vivendo sua revolução industrial. No momento que a Inglaterra começava a construir a primeira divisão internacional do trabalho a partir dos requerimentos impostos pela sua industrialização. É nesse contexto que os Estados Unidos se independiam. Tá certo? Além disso,